Os originais desses ossuários eram geralmente feitos de calcário, pedra calcária, bem branca. E essa réplica de ossuário que eu tenho aqui pertenceu nada mais, nada menos a Caifás. Eu vou explicar para você como é que funcionava o ossuário. Quando alguém morria em Israel, nos tempos de Jesus, é claro, estou falando especialmente no período ali do Segundo Templo, 100 anos antes de Cristo até o ano 70 depois de Cristo. Nessa época, o que acontecia? Os judeus faziam abriam um túmulo numa caverna, e ali havia uma cama de pedra onde eles colocavam o corpo da pessoa. Aliás, um dos planos que nós temos depois do prédio estar pronto aqui é fazer do lado de fora do prédio de arqueologia uma espécie de jardim da Bíblia, onde a gente quer construir em tamanho natural, por exemplo, um túmulo como era na época de Jesus, onde você pode entrar e ter a noção como é que era. Já que eu não posso levar todo mundo comigo para Israel, eu posso trazer Israel para vocês aqui. E imagina quantas pessoas podem vir aqui tirar foto. Não é difícil construir isso. E ali dentro a gente pode explicar o processo que eu vou agora dar um spoiler para você. Funcionava assim. As pessoas entravam naquela gruta, geralmente era uma gruta cavada na rocha, ela é artificial. Eles pegavam a rocha, cavavam um quarto. Ali tinha uma cama de pedra, onde eles lavavam o corpo da pessoa que morreu, passavam perfume no corpo e depois disso acabavam atando o corpo com panos. Você se lembra, Maria Madalena, nós pregamos isso durante a semana, ela ungiu Jesus com o nardo e ele falou que aquele perfume, ela deveria guardar uma parte para ser usada no sepultamento dele. É assim que funcionava. Depois que eles pegavam todo esse processo de lavar o corpo, passar perfume, colocar as bandagens, eles saíam desse quarto na caverna, saíam por uma portinha, fechavam a porta com uma pedra redonda e iam embora. 1 ano depois, os parentes do defunto abriam aquela pedra, a empurravam e entravam. É lógico que naquela cama de pedra agora só estavam os ossos. Eles tiravam os ossos e colocavam em caixões de pedra como este, aqui, para poder aproveitar o espaço. Então, vou abrir para você aqui, deixa-me colocar isso em algum canto aqui, para evitar acidente. Geralmente, os ossuários tinham o tamanho que coubesse pelo menos um fêmur aqui. Não podia ser menor do que um fêmur, que é o maior osso do corpo humano, tá bom? Então, ele era colocado aqui eles colocavam todos os ossos da pessoa, e havia, às vezes, a situação de colocar num mesmo ossuário ossos de 2 ou 3 membros da família. Até tem aquela expressão, o morto finalmente encontrou seus mortos. Jesus falou algo parecido, deixe os mortos sepultar os seus mortos. Depois que eles colocavam os ossos aqui, eles tapavam o caixão ou o ossuário com uma tampa e colocavam num lóculo que ficava abaixo daquela cama de pedra que eu falei com vocês. Aí o túmulo estava pronto para receber outro defunto. Entenderam? Olha como é que isso esclarece a Bíblia. A Bíblia fala que Jesus foi colocado no túmulo de José de Arimateia. E que Jesus foi colocado num túmulo novo, onde ninguém ainda havia sido sepultado. Ou seja, não havia ossuários no túmulo de Jesus ainda. Mas se Jesus pegasse um túmulo de uma família que já tinha sido usada, ali ele poderia ser sepultado, mas haveria outros ossários ou ossuários colocados embaixo. As duas palavras são corretas, ossários ou ossuários. Alguns ossuários, para não confundirem os casos ali, eles escreviam na lateral ou aqui na ponta o nome da pessoa que estava sepultada ali. Eu não sei se a câmera vai conseguir pegar, porque não está muito bem, mas aqui tem uns riscos aqui, estão vendo? Ó? E aqui está escrito justamente Yosef bar Kefa. Yosef bar Kefa significa José, filho de Caifás. Aí alguém pode falar, Rodrigo, então esse era o filho do Caifás, não o Caifás, como você falou. Não, era o próprio Caifás. É porque Flávio Josefo dá o nome completo dele. Caifás é apenas o sobrenome dele. O nome completo daquele sacerdote que participou do julgamento de Jesus era José bar Caifás. Tá bom? É como se
nós falássemos, por exemplo, nós tínhamos aqui como o nosso chefe aqui, o pastor Martini, mas o nome dele é Paulo Martini. Martini é apenas o sobrenome, tá certo? Martini é só o sobrenome, a gente fala Paulo Martini. Da mesma maneira, então, Caifás era apenas o sobrenome, o nome dele era José Bar Caifás. O ossuário daquele que participou do julgamento de Jesus foi encontrado. E dentro do ossuário de Caifás, sabe o que encontraram? Ossos e pregos de crucifixão. Os ossos foram sepultados novamente, por causa da lei dos religiosos, e os pregos foram guardados num depósito e depois desapareceram. É lógico que Simcha Jacobowitz, um cineasta junto com James Cameron, quis ganhar dinheiro nisso, falando que encontrou os pregos originais do túmulo de Caifás e que esses pregos seriam os pregos que crucificaram Jesus. Mas tudo isso é coisa de Hollywood, é que eu estou falando de arqueologia séria. Encontraram pregos ali, mas podem ser pregos que crucificaram qualquer pessoa no Império Romano, como esses pregos que eu tenho aqui, que mostrei para vocês. Agora, sabe o que me chama a atenção? É lógico que eu mostrei uma réplica e mostrei originais. Eu mostrei os pregos originais e mostrei a réplica. Quando você pega um prego daquele, deixa eu ver se eu consigo passar para você em casa um pouquinho da emoção de arqueólogo e curador de museu. Esses pregos que eu mostrei para vocês aqui originais, de primeira mão, que eu não me lembro de ter mostrado esses pregos ainda aqui na igreja, esses pregos, eles estiveram em Jerusalém quando Jesus viveu. Ou talvez até depois que ele ressuscitou, não importa, eles estavam ali. Quem confeccionou esses pregos conheceu os romanos ou era um romano. Talvez esses pregos foram feitos em Roma, na Itália, e levados com os soldados para Jerusalém. Esses pregos atravessaram os pés ou as mãos de alguém. Esses pregos foram cravados em alguma cruz. Alguém morreu na cruz, como Jesus morreu, tendo esses pregos participado do evento. Eles estavam lá. É como, quando eu vejo isso, a emoção toma conta, é como se eu estivesse trazendo a história de novo. E aqui eu quero contar para vocês um outro achado arqueológico interessante de pregos, porque apesar dos romanos terem crucificado milhares e milhares e milhares de pessoas, eles nunca encontraram ossos de crucificados. A razão era muito simples. De acordo com a legislação romana, uma pessoa que morresse crucificada não tinha o direito a um sepultamento digno. O corpo dele era jogado numa piscina de areia, chamada putenescum, que o nome lembra até um calão, um palavrão em português, e o sentido desse palavrão e dessa palavra que eu acabei de citar é putrefação, putrefazer. Ou seja, aquela palavra de baixo calão, ela tem um sentido de algo que está em putrefação. Então os condenados eram jogados ali e viam a ave de rapina, aquele mau cheiro e aqueles corpos ali, mosca. Imagina que terrível que era o lugar de julgar os crucificados. Então, por isso que a gente não encontra ossos de crucificados. Alguns até colocaram em dúvida a historicidade do Novo Testamento, dizendo, se Jesus morreu crucificado, os romanos não permitiriam que ele fosse sepultado. Isso é mito da Bíblia. Até que em 1967, depois da Guerra de 6 Dias, aconteceu um achado arqueológico interessante em Israel. Olha aí na tela. Essa foto que vocês estão vendo é de um bairro, um assentamento judaico, perto de Jerusalém, no subúrbio de Jerusalém, chamado Givat Hamivtar. Esse bairro chamado Givat Hamivtar foi um dos assentamentos, uma das primeiras construções que os israelenses fizeram depois da tomada de Jerusalém na Guerra de 6 Dias. Os judeus tomaram Jerusalém. Jerusalém agora pertencia ao Estado israelense e era hora de construir assentamentos. Então fizeram esse bairro aí. E quando os tratores estavam passando, eles bateram numa laje de pedra. E quando abriram a laje de pedra, pode voltar para mim, quando abriram a laje de pedra, eles viram que era um túmulo do primeiro século. E quando eles abriram o túmulo do primeiro século, o que havia ali dentro? Um ossuário, vários ossuários, como este que eu mostrei para vocês de Caifás.
Mas é lógico que eram ossuários de outra família que estava ali sepultada. Até aí nada demais. Vários ossuários já foram encontrados em Israel, vários túmulos já foram encontrados, mas aquele de Givat HaMivtar chamou a atenção dos arqueólogos. Sabe por que ele chamou a atenção? Eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Deixa eu só mostrar uma foto desse ossário que foi encontrado. Olha aí. Ali você tem, de um lado, as fotos originais que os arqueólogos tiraram quando os tratores bateram na laje do túmulo. Você está vendo alguns ossários ali, e embaixo, na foto de baixo, você tem 3 lóculos onde os ossários eram colocados. Lembra que eu expliquei para vocês? E do outro lado você tem o ossário com o nome do indivíduo que morreu ali do lado, escrito em hebraico. Ali está mais amplo, está mais fácil de ler. Você tem Yohanan ben Hagakol. Yohanan ben Hagakol, ou Jonathan, ou João, filho de Hagakol. Quem que seria esse Jonathan? Não sabemos. Mas tudo indica que era um rapaz de aproximadamente 20, 25 anos, no máximo, não muito alto, 1,63 m de altura. Pelo trabalho legístico que fizeram nos ossos, deu-se a entender que não era um rapaz dado a trabalhos pesados. Então, juntando as peças do quebra-cabeça, o tipo do ossário, com o nome dele, o tipo do túmulo, indicaram que aquele era um jovem de classe média alta. E ele estava com o túmulo dele junto com o túmulo de outros familiares. Mas uma coisa chamou a atenção quando eles abriram o ossuário de Yohanan ben Hagakol. Os ossos estavam mais ou menos bem preservados, e como eu falei, os ossos são sempre tirados e sepultados novamente por questão da legislação religiosa de Israel. Por exemplo, e não só Israel, países árabes também. Quando eu escavei na Jordânia, eu achei ossos humanos justamente onde eu estava escavando. Eu já tinha obrigação legal, ficava o fiscal, quando ele viu que eu achava um pedaço de osso humano, crânio, imediatamente eu colocava dentro de um cesto, já entregava para os meninos que levavam para enterrar em algum cemitério ali, pela legislação religiosa deles. Mas vamos voltar ao caso de Yohanan ben Hagakol. Quando abriram o túmulo dele, esse aqui eu vou pegar sem luva porque é uma réplica. Eles encontraram ali, e eu tenho aqui uma réplica, o pedaço do osso do calcanhar, vou colocar aqui no centro, vamos ver se ele consegue pegar, um pedaço do osso do calcanhar, isso aí até aí tudo bem, nada demais, e junto com o osso do calcanhar, você tinha aqui um prego atravessado. E o prego ainda estava torto aqui do lado, se vocês olharem. O osso do calcanhar atravessado por um prego. Eles fizeram a análise de DNA desse osso com o fêmur que estava ali e deduziram que pertence ao mesmo indivíduo. Então não se trata do fato de alguém ter guardado um prego ali, como eu falei que os judeus guardaram com um pedaço de osso de outra pessoa. Não, esse osso aqui era do próprio Yohanan ben Hagakol. O que a gente deduz? Aquele jovem foi crucificado. E diferente do que os críticos da Bíblia apresentavam, nós temos pelo menos um caso na arqueologia de alguém que fugiu à regra e que conseguiu um sepultamento digno, apesar de ter sido crucificado. A Bíblia não estava mentindo. E o nome desse rapaz era Yohanan. Eu vou mostrar uma foto para vocês do prego original, com inclusive um modelo ali do lado, como é que ele estaria, e uma fotografia de raio-x que mostra o prego atravessando o calcanhar. Esse achado arqueológico nos ajudou a levantar muitas ideias de como era a forma de crucifixão nos tempos romanos. Um dos professores que examinaram ali os ossos foi o professor Tsaferes, que é professor justamente da área de medicina forense, e eles fizeram um levantamento legístico de como seria a provável postura de Yohanan ben Hagakol na cruz. Os romanos crucificavam as pessoas de diferentes tipos, e é lógico que aqui eu estou fazendo um levantamento forênsico também. Houve algumas sugestões anteriores que foram descartadas, e hoje a que mais prevalece é essa aqui. Olha aí na sua tela. Os pregos, ao contrário do que nós imaginávamos pelos quadros Caravaggios, quadros renascentistas, o prego não era colocado no peito do pé, mas
ao lado no calcanhar. Era assim que a pessoa ficava, provavelmente, na cruz. Eu vou mostrar para você agora aqui, mais ou menos, a postura de alguém na cruz do Calvário. Era o seguinte: a pessoa ficava com os dois pés um pouco afastados assim, um prego atravessando cada um dos calcanhares e o braço da pessoa era colocado aqui. Em alguns casos, o braço poderia ser pregado na frente ou atrás. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre essa questão dos pregos, se eles suportariam o peso do corpo ou não. Mas o fato é que nessa posição, que eu já até mudei meu timbre de voz aqui, e não foi de propósito, é porque você começa a ter sérios problemas respiratórios. Eu aqui estou apoiado nos meus pés, mas se eu estivesse literalmente pendurado, eu começaria a ter dificuldade de respirar. Então, para respirar, você tem que erguer e pegar fôlego e ficar mais um tempo. Então, gente, esqueçam os quadros, nada contra os artistas, eles fazem um trabalho maravilhoso. Mas esqueça, nesse momento, todos os quadros bonitos que você já viu sobre Jesus. Se eu estiver pregando para alguém que é católico, esqueça por um momento a ideia do Cristo, do crucifixo, que você vê lá na missa. O quadro é muito mais dantesco do que aquilo. Muito mais horrível. Quando o filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, foi exibido, muita gente criticou o filme, dizendo, é violento demais. Eu, Rodrigo, ao contrário, falei, não, é realista demais. O filme de Mel Gibson foi um dos mais realistas que eu já vi de todos os filmes de Jesus, mostrando a dor da crucifixão. Aliás, eu devo levar em consideração que o livro Desejado de Todas as Nações diz que o diabo ainda instigou os soldados a tornarem o sofrimento de Jesus pior ainda, quase sobre-humano, para que Jesus desistisse do sacrifício. Então, o que Mel Gibson fez, e ele também se inspirou no livro Desejado de Todas as Nações, não foi nenhum exagero. A crucifixão era daquilo ali para pior. E em se tratando da crucifixão de Jesus, que tinha o diabo estimulando aquilo, o que já era terrível teve uma potencialidade ainda maior. Vou mostrar mais coisas para vocês sobre a crucifixão. Olha o que Cícero, o grande advogado, dizia sobre a crucifixão. Coloca a imagem de Cícero aí para a gente. Cícero, você sabe, é um dos grandes expoentes do direito romano, brilhante advogado da época de Júlio César. E Cícero chamava a crucifixão de summum supplicium, crudelissimum supplicium. O que ele quer dizer com isso? A pior forma de tortura que se possa imaginar. A pior, a mais angustiosa, a mais cruel, a mais horrível, summum. Não tem nenhuma forma de tortura, dizia Cícero, pior do que a crucifixão. Outro personagem dos tempos romanos, olha aí na tela, Plautus. Plautus viveu antes de Cristo. Plautus foi um escritor romano, um escritor de peças teatrais, e ele mostra as primeiras evidências de que escravos eram muito crucificados. Ele fala muito da terrível crucifixão de escravos. Aliás, Plautus chega a dizer que na sua época, crux, a palavra crux em latim, era um xingamento de pessoas mais simples da sociedade quando queriam xingar um palavrão contra o outro. Eles falavam crux, de tão terrível que era a crucifixão. Aliás, a famosa confissão de Esquelédrios, um escravo, ele dizia o seguinte, eu sei que a cruz será a minha sepultura, pois lá estiveram os meus ancestrais, meu pai, meu avô, meu bisavô, meu tataravô. Ou seja, o que a gente aprende? A crucifixão, além de ser algo terrível, era algo típico para escravos. Raciocine comigo. Olha o que Plautus falou. No período romano, a palavra latina crux, cruz, era um xingamento que as pessoas simples usavam no subúrbio de Roma. Ou seja, cruz não era uma palavra que eu deveria usar num púlpito se eu estivesse vivendo nos tempos romanos. Vocês sabem que há certas palavras que estão matizadas na língua portuguesa, mas não são boas de serem pronunciadas aqui. E se eu as pronunciasse, todo mundo ia se chocar. Rodrigo, isso não é palavra para se dizer num púlpito de uma igreja. Pois bem, se estivéssemos vivendo nos tempos romanos e eu estivesse falando com vocês num notório latim e eu dissesse a palavra crux, a metade do auditório se levantaria e sairia. Era um xingamento. Agora você entende como foi audacioso Paulo escrever eu me glorio na crux de Cristo?
Você está entendendo agora o porquê da primeira mensagem que eu li? Porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os não-judeus. Viram dentro do contexto romano como essas palavras são fortes? Aliás, a coisa é tão séria que eu vou contar para vocês uma coisa. O Cícero, que eu mencionei para vocês, ele, certa feita, ele foi contratado para ser advogado de defesa de um cidadão romano chamado Rabírius. Nós temos preservados nos arquivos de Roma todos os laudos, a peça jurídica desse processo. E em determinado momento, eu não me recordo agora qual foi o crime do Rabírius, mas a promotoria queria pedir a crucifixão do Rabírius. E Cícero, lembrando da situação de Plautus, falou o seguinte: vocês se esqueceram que a palavra crux é um xingamento que não deveria ser falado diante de uma senhora da sociedade romana, de uma matriarca, de uma matrona, melhor dizendo? Pois eu digo para vocês que a cruz também não deveria ser mencionada nesse tribunal num processo de um cidadão romano. E a partir dessa brilhante defesa de Cícero, criou-se uma jurisprudência em Roma que a cruz não podia mais ser uma condenação para cidadãos romanos. É por isso que Pedro, por não ser cidadão romano, foi crucificado, mas Paulo foi decapitado, porque um romano não podia ser crucificado. Olha mais um depoimento do passado sobre a cruz. Flávio Joséfo. Ele descreveu o evento da crucifixão como sendo a mais desgraçada de todas as mortes. Joséfo estava presente em Jerusalém quando a cidade foi cercada pelos romanos. E ele viu ali os romanos crucificando os judeus no ano 70, 500 pessoas por dia eram crucificadas pelos romanos. A ideia, pode voltar para mim? A ideia dos romanos era o seguinte: os judeus estavam amotinados dentro da cidade, então eles pegavam judeus de vilas próximas e crucificavam do lado de fora da cidade para obrigar os judeus que estavam dentro dela a se renderem. Então imagine a tristeza, você dos muros vendo sua tia, seu primo, aquela pessoa da sua família que morava numa aldeia distante, sendo crucificada ali. 500 pessoas por dia eram crucificadas. Quando acabaram as madeiras, os romanos começaram a pregar as pessoas na cruz. Joséfo descreveu que ele andava no meio dos romanos. Joséfo era um judeu que nessa época estava no meio dos romanos, depois se arrependeu e escreveu Guerras Judaicas. Depois você dá uma gulgada, você vai aprender sobre ele. E Joséfo diz que ele chegou até ver um amigo dele sendo crucificado, que ele implorou a Tito para tirar o sujeito da cruz ali e limpar o corpo dele. E ele sobreviveu, esse amigo de Joséfo. Joséfo diz que a única coisa que os romanos fizeram de piedade foi na hora de crucificarem as mulheres de costas, para não mostrar o nu frontal. Havia homens que eram crucificados com a genitália pregada também no madeiro. Era terrível. Eu não estou aqui exagerando, eu estou dando fatos que a história apresenta. E todos esses fatos que eu estou apresentando, eu espero que levem você a ler com outros olhos o relato da crucifixão de Jesus e o significado desse símbolo para o cristianismo. Mais um depoimento do passado para vocês. Dessa vez de Sêneca, o dramaturgo Sêneca, que aliás até ajudou ali também na educação de Nero. Olha o que Sêneca falou na sua epístola. Ele falou que a morte de cruz era algo tão desesperado, ele estava escrevendo ao seu amigo Lutílius, que ele dizia o seguinte, que ele preferia o suicídio à morte de cruz. Você sabe que se houvesse uma morte hedionda em Roma que eu pudesse estabelecer no topo da lista, era a morte por suicídio. Uma pessoa que suicidava, ele acabava trazendo desgraça e desonra para toda a família. Toda a família. Mas Sêneca dizia, olha, ainda que assim seja, eu prefiro o suicídio à morte de cruz. Na tela eu vou mostrar para vocês, na história de Roma, as 4 piores formas de pena capital que Roma instituiu. Por ordem de dramaticidade. Do pior para o menos ruim. Não se diz menos pior, viu, gente? Pior já é grau de superlativo. Menos ruim. Então eu estou saindo do pior para o menos ruim, porque todos são dantescos. Vou começar de baixo para cima então. Aliás, de cima para baixo. Aliás, o contrário. Se eu quero falar o menos ruim, eu vou começar com o 4. O menos ruim era ser degolado.
Supostamente você não sentia dor. Passava a navalha ali e acabou. Em terceiro lugar, do menos ruim, o daninácio ad bestias, que era quando você era lançado vivo perante animais selvagens para ser devorado numa arena, como cristãos que foram lançados aos leões. Em segundo lugar, o cremácio, que é quando você era queimado vivo. Diz que uma das piores formas de dor é morrer queimado vivo. E a pior das piores, essa sim, a pior, a crucifixão. No ranking era pior. Agora, será que foi no monte que Jesus foi crucificado? Vamos abrir a Bíblia comigo aqui, no Evangelho de Mateus. Capítulo 27. Versículos 30. Perdão, versículo 31. Mateus 27, verso 31. Está com sua Bíblia aberta? Então preste atenção. Depois de terem zombado dele, retiraram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias roupas. Então o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um cirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram vinho com fel para Jesus beber, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da cabeça de Jesus puseram por escrito a acusação contra ele: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita, outro à sua esquerda. Os que iam passando pelo caminho blasfemavam contra ele, dizendo, e meneando a cabeça, dizendo: Ei, você que destrói o templo, em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo, se você é o Filho de Deus, e desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes e os escribas e anciãos, zombando, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel, que desça da cruz, e então creremos nele. Confiou em Deus? Pois que Deus venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: Eu sou o Filho de Deus. Até os ladrões que estavam com ele zombaram dele e o insultavam, diz aqui o Evangelho. Terrível aquilo. Eu acabei adiantando um slide aí, mas olha de novo, será que isso aconteceu numa montanha? A gente fala Rua de Cruz do Monte. Eu lamento dizer para vocês que Jesus não morreu numa montanha. Olha o que diz Quintiliano, que viveu na época de Cristo, sobre o método o método romano de crucificar pessoas. Quintiliano escreveu assim: Sempre que crucificamos o culpado, as ruas mais movimentadas são escolhidas, onde mais pessoas possam ver e serem movidas por esse temor. Porque as penalidades se relacionam não tanto com a retribuição do que com o efeito exemplar. O porquê ele deveria ser junto. O que Quintiliano quis dizer? A cruz, ela deveria ser ao mesmo tempo um motivo de tortura e de alerta. Se você se levantar contra Roma, isso vai acontecer com você. Então, normalmente, eles crucificavam as pessoas ao longo do caminho. Tanto é que Mateus diz aqui, os que passavam ficavam balançando a cabeça. Olha essa imagem aí. Essa é a imagem que as pessoas têm da cruz de Jesus lá no Calvário, no monte, né? Mas não faz sentido. Porque para Jesus ser crucificado num monte, o único monte que dá de frente da cidade para o qual Jesus podia ser crucificado é o Monte das Oliveiras. E essa foto está de propósito errada, colocando Jesus crucificado em cima do Monte das Oliveiras. Aí você tem um vale tremendo lá embaixo. Mas não foi assim que Jesus foi crucificado. É mais provável pela arqueologia que Jesus foi colocado numa colina bem mais perto assim da cidade. Estão vendo? Quando eu digo colina, eu digo algo em torno de 3, no máximo 5 metros de altura, em que as pessoas pudessem passar, menear a cabeça e debochar de Jesus. Deixe-me explicar de onde veio essa ideia de crucifixão de Jesus no monte.
No 5º século depois de Cristo, um bispo chamado Cirilo de Jerusalém estava fazendo uma homilia, um sermão, e ele resolveu comparar o Calvário com o Sinai. Então, na sua homilia, ele acabou chamando os dois montes, o Monte Calvário e o Monte Sinai. E por causa desse sermão de Cirilo de Jerusalém, o cristianismo acabou emplacando a ideia de monte onde Jesus foi crucificado. Mas fique tranquilo, isso não é uma heresia, é um erro. Mas isso não me impede de maneira romântica, imaginar o monte onde Jesus foi crucificado. Aliás, um dos hinos mais lindos que nós temos, cantado até pelo pastor Iglesias, Fernando Iglesias, fala sobre o monte do Calvário. Monte, monte do Calvário. Eu não vejo problema em cantar, porque isso não é uma heresia, é um erro histórico, mas também é um erro histórico chamar os habitantes do continente novo de índios. Nós sabemos que isso é um erro pentencenário, porque Cabral chegou aqui pensando que havia chegado às Índias. E Colombo também, né? Colombo chegou pensando que tinha chegado às Índias, então acabaram chamando os habitantes aqui de índios, mas é um erro pentencenário de Colombo. Aqui não era a Índia, portanto, os nativos aqui não deveriam ser chamados de índios, mas os livros de história até hoje perpetuam o erro chamando-os de índios, então não tem problema chamar o Calvário de monte, mas não era um monte. Agora, olha como poderia ser a cruz de Jesus. Olha aí. A cruz tinha, na verdade, duas partes. Ela tinha o poste, que era o stips, e tinha o patibulum, que era o travessão. O mais comum era o crucificado levar apenas o travessão até o local de ser crucificado. Volta para mim aqui que eu vou explicar para vocês como é que funcionava isso. A pessoa carregava aquele poste mesmo atravessado aqui, o patibulum, nas costas, e ele tinha que ter amarrado aqui no pescoço dele uma placa, geralmente de madeira, chamada títulos. Essa prática, essa tábua que tinha o títulos, ela continha a acusação dele, no títulos. Títulos era a acusação dele. Ladrão, bandido, assassino, ficava aqui escrito. Pilatos, para ironizar os judeus, escreveu Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Escreveu em hebraico, em grego e latim. Pilatos escreveu. E o pedaço de madeira onde ficava escrito títulos era tabule. Tabule. Agora, só uma curiosidade para você saber. Quem geralmente escrevia na tabule a sentença do condenado era o tabeliones, em latim. Da palavra tabeliones veio o cargo que temos até hoje do que cuida do cartório, o tabelião. Então, quando você vai a um cartório e você vai registrar-se junto ao tabelião, o tabelião vem de tabele, que é tábua em latim, e o tabeliones é aquele que escrevia na tábula o títulos, a condenação da pessoa. Volta, por favor, aí na tela para mim a cruz. Vocês notem que o stips, que é o poste que estava no meio, tem uma pequena protuberância ali chamado de sedícula. Era uma espécie de banquinho. Esse banquinho era onde a pessoa podia ficar... Desculpa, gente. Volta para mim um pouco aqui. Apoiada. A dor era tão grande que o Filho de Deus tinha que apoiar o corpo dele ali, justamente para que os pregos não rasgassem as mãos. Lembra que eu falei? Então a pessoa ficava assim, ele apoiava. Deixa eu mostrar na terceira câmera, eu vou pular para a terceira para ficar mais fácil, está aberta. Ele ficava com os pés, um pregado de cada lado, como eu mostrei naquele primeiro vídeo para vocês, e aqui. E ele descansava naquele pequeno banco, aquela sedícula, e quando tinha que respirar... Gente, até o gesto que eu estou fazendo aqui para você é humilhante.
É feio. Não é um porte nobresco. O Filho de Deus ficou daquele jeito. Já expliquei com isso que eu acredito que os pregos estavam nas mãos de Jesus. Alguns autores pensam que poderia estar no pulso, porque a mão iria rasgar e tudo, mas alguns estudos foram feitos mostrando que se a pessoa estivesse apoiada na cedícula e os pregos aqui, ele podia ser pregado na mão, mas toda hora que ele tinha que respirar, ele tinha que lutar entre a dor de ficar sufocado ou a dor de fazer um movimento aqui para tomar ar. E os pregos tinham que machucar ainda mais, porque ficavam rodando aqui. Ou mesmo que fosse no pulso também, ficava machucando mais ainda. E ele voltava. O Filho de Deus passou isso por você. Olha, eu não me emocionei aqui por teatro, eu não sou ator de filme. Era muito dolorido tudo que Jesus passou. Eu vou pedir licença aqui apenas para não entrar num mérito da questão, mas eu explico num outro dia, sobre o formato da cruz, porque eu sei que algumas pessoas vão fazer perguntas depois. Escuta, eu ouço os testemunhos de Jeová dizendo que era uma estaca de tortura e não uma cruz. Eu vou explicar isso numa outra época para você, tá bom? Por hoje eu só vou resumir dizendo que eu tenho elementos o bastante para acreditar que Jesus foi colocado numa cruz. E uma coisa que eu quase ia esquecendo de dizer. Eu falei para você esquecer os quadros. Você que é católico, esqueça por um pouco a imagem do Jesus crucificado lá na frente da missa. E esqueça mais um detalhe. Normalmente, os quadros mostram Jesus crucificado com um pano cobrindo a sua nudez. Não havia esse pano. Você era colocado completamente nu. E tem coisa pior do que sofrer bullying? Imagine você sentindo dor. Não é novidade para ninguém, porque eu já revelei nas redes sociais como eu lutei com depressão. Depressão profunda. E Jesus, desde a quinta-feira, ele começou com uma depressão profunda. Você sabe que há vários tipos de depressão, não vou dar uma palestra sobre isso, porque não é minha área, mas quem é especialista sabe que eu não estou falando bobagem. Há diferentes tipos de depressão, diferentes efeitos, diferentes causas, diferentes níveis. E eu posso, sem errar, classificar Jesus na quinta-feira como tendo algum tipo de depressão severa. Ele chegou a transpirar sangue. Ele falou, minha alma está repleta de tristeza. Quando você está deprimido, gente, é horrível. Eu não desejo isso para o meu pior inimigo. Eu não queria ver ninguém. Não havia comida que me apetecesse. Não havia palavra de ânimo que confortasse. Nada. E Jesus naquela época não tinha nem a ajuda de um medicamento, de um Rivotril, de uma paroxetina. Não, ele não tinha a ajuda de nada disso. Ele não tinha nenhum psicólogo, nenhum terapeuta, nenhum psicanalista para estar com ele ali, não. E os 3 companheiros que ele ainda pediu para ficarem com ele e orarem, começaram a dormir. Você se sente assim muitas vezes, né? Quando você está pior, parece que todo mundo foge. Para piorar isso, ele é humilhado, cospem nele. Alguém que ele amou até o fim, que era Judas, o trai com um beijo. Ele passa uma noite toda mal dormida, sendo batido, surrado. Na sexta-feira de manhã, ele vai, é humilhado. Aquela multidão, gente, uma semana antes, ele havia entrado em Jerusalém, montado um jumentinho, cercado de louvores, e o pessoal com ramos na mão, colocando para ele passar por cima dos ramos. Alguns colocavam as capas, outros colocavam ramos, e falavam, Baruch atah beshem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor, Jesus, o filho de Davi. E uma semana depois, ele vê
Talvez até alguns dos que estavam participando da multidão anterior agora cuspindo nele. Imagine você andando aqui pelo internato e as pessoas ridicularizando você. Ele chegou e falou: pai, não sobrou ninguém, só o Senhor. E quando ele olha para cima, até o pai está de costas. Porque o pai não podia intervir naquele momento. E ele grita: Elahi! Elahi! Em aramaico significa: meu Deus! Lama sabachthani! Por que o Senhor me desamparou? Jesus não falou isso com voz de frequência modulada. Você está chateado, você chega para mim: Rodrigo, eu estou orando e Deus não responde, por isso que eu estou desanimado. Ele não respondeu a oração de Jesus. Jesus orou com fé, sem pecado, e o Pai não respondeu, foi silêncio. E mesmo assim ele falou: nas tuas mãos, Senhor, eu entrego o meu espírito. Eu quero desafiar você nessa noite, onde você estiver, aqui ou fora. O Pai não está te respondendo? Eu sei. Eu sei como é horrível às vezes o silêncio de Deus. Mas entregue sua vida na mão dele, ele não vai aprontar com você. Mesmo depois da morte de Jesus, continuaram muitos desaforos. Tertuliano diz que, na época dele, os cristãos eram acusados de adorar o deus cavalo. E eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Olha essa imagem que foi encontrada, um dos desenhos mais antigos da cruz. Ela foi encontrada em Palatino, na montanha ali de Roma, onde ficava o palácio dos imperadores. E em Palatino tem uma escola primária. E eles encontraram um grafite feito por alunos da escola. Como o grafite está bastante apagado, tem quase 2000 anos, o que estava desenhado é isso aí. Você vê um asno, um burro crucificado, e um rapaz em posição de adoração, e com um grego muito mal escrito, certamente coisa de crianças ainda na pré-escola, fizeram o grafite ali, Alexamenos sebeteteon, que a tradução seria: Alexandre teme ou adora a Deus, que está inclusive com erro gramatical em grego. E numa outra sala, encontraram outro grafite. Mas antes de falar desse outro grafite, volta para mim. Nós estamos numa escola. E há muitos alunos aqui. E talvez nem todos os alunos estão com a proteção de uma escola cristã, como os alunos do NASP. De repente eu estou falando para você que está sendo ridicularizado numa federal, porque você acredita em Jesus. Alexamenos, não sei quem foi esse menino, mas eu quero encontrá-lo na eternidade. Ele foi ridicularizado pelos colegas, porque ele adorava um Deus que todo mundo falava que era um Deus cavalo. Ele adora o Deus que crucificaram. Imagina na época de Roma. Uma coisa que me doeu muito, uma vez que eu li um relato arqueológico de uns achados de Israel, que eu achei de uma arrogância tremenda a pessoa que estava com um grupo de arqueólogos. Eu li o relato. Se eu estivesse lá, ele ia escutar alguma coisa. Eu não ia ficar calado. Passou um grupo de jovens assim, e ele deu uma risada falando: turistas. O cara falou: turistas. São aqueles peregrinos cristãos bestas que vêm aqui. Eu vi só o relato disso, e por escrito. Aí ele começou a explicar o local e falou: sabe quem construiu isso aqui? Pilatos. Você sabe quem é Pilatos? Interessante. Arqueólogos israelenses não sabiam quem era Pilatos. Um deles falou assim: Pilatos foi aquele governador romano que matou o Deus deles. Me doeu. Me doeu. E me dói mais ainda. Sabe o quê? Abrindo o coração para vocês, por isso que eu estou chegando mais aqui. Me dói mais ainda, porque eu sei que se eu falar mal do seu filho, se eu chamar o seu filho de vagabundo, você dificilmente vai conseguir assistir meu sermão. Se eu chamar a sua esposa de periguete, você, além de querer me dar um soco, não vai mais ler nem um livro que eu assisti, que eu escrevi, nem um vídeo que eu produzi. Mas se eu blasfemar contra o seu Deus, você vai continuar consumindo o que eu produzo. Isso que eu não entendo.
Se eu falar mal de alguém de sua família, você nunca mais olha para mim. Mas se eu debochar de Jesus, você continua me assistindo. Eu gostava muito de Portas dos Fundos. Depois do que eles fizeram com Jesus, desculpe, pode ser o humor mais bem-humorado, para mim que ele é lixo. E eu sei do que eu estou falando, porque eu conheço gente lá de dentro que sabe o que eles são na realidade. E a gente continua achando engraçado. Mas eu louvo a Deus, porque apesar dos deboches, tem gente que entrega a vida a Deus ainda. Eu creio que todo mundo que está aqui, está em casa, preste atenção na imagem que eu estou colocando aí. Que tipo de herói você precisa? Ou você prefere? Eu sei que Hollywood mostra você esse tipo de herói aí. É esse tipo que você quer ser. Ou pelo menos que estimulam você a ser. E eu sei que pelas regras cinematográficas ficaria muito melhor se eu apresentasse Jesus nesse modelo, ou quem sabe fizesse uma imagem de Jesus assim. Talvez alguém diria que essa seria a melhor imagem de Jesus. Musculoso, forte, quebrando a cruz ali como se fosse um dos Avengers. Mas a imagem que eu tenho para apresentar para vocês não é essa. Volta para mim. A imagem que eu tenho para apresentar é de um homem de dores e que sabe o que é padecer. Os romanos crucificaram milhares de pessoas. Milhares. Lembra que eu falei isso para vocês? Eu quero terminar o meu sermão aqui fazendo mais uma pergunta para você, além dessa do tipo de herói que você prefere. Se os romanos crucificaram milhares de pessoas, eu tenho prego de alguém que foi crucificado ali, qual o diferencial de Jesus? Qual o diferencial de Jesus? Em que pese tudo o que eu descrevi fisicamente da cruz, paradoxalmente eu termino meu sermão dizendo que tudo o que eu descrevi aqui não foi nada. Esqueça a dor física de Jesus. Sabe por quê? A dor maior que ele enfrentou foi a dor espiritual. Perto da dor espiritual de ser rasgado da sua comunhão com o Pai, que ele temeu até que não ressuscitaria novamente, perto dessa dor espiritual, quando ele disse, Elahim, Elahim, aquela dor dele foi tão grande, da ruptura com o céu, que toda a dor física da cruz se tornou um mero detalhe. Por isso que normalmente uma pessoa ficava 4, 5 dias agonizando na cruz, mas Jesus morreu com poucas horas. O coração dele explodiu, não aguentou. E mais, Hebreus diz que ele provou a morte por todos os homens. Mas como pode um Deus eterno sinceramente morrer? Se ele é eterno? Jesus não pode ser morto porque ele é Deus. Mas a morte dele também não pode ter sido um teatro. Ele morreu de verdade. Mas se ele morreu de verdade e Deus não morre, como é que vê isso? Pior, ele tinha que morrer a morte eterna. E sabe qual foi a morte eterna? Eu não vou dar os textos bíblicos aqui, porque isso demandaria um estudo mais completo, mas eu peço apenas a sua confiança de saber que eu tenho minhas convicções bíblicas para o que vou afirmar aqui. Como preço da nossa salvação, Jesus vai ficar por toda a eternidade preso a um corpo humano. Aquela cicatriz que você tem de uma cirurgia, de um acidente de carro, vai desaparecer na ressurreição. As marcas dele vão ficar por toda a eternidade. Nós vamos ter um corpo semelhante ao corpo da sua glória, ou seja, o corpo glorioso de Jesus vai ser o corpo glorioso que os remidos também terão. Para mim, Rodrigo, que nasci em pecado, ter um corpo glorioso no céu vai ser um upgrade. Mas para Cristo, que existia na forma de Deus, vai ser um cair definitivo de nível por toda a eternidade. A casa mais bonita do Lagoa Bonita pode ser um upgrade para quem veio de uma palhoça. Mas para a rainha da Inglaterra, é cair de nível. Para Cristo, que vivia na forma de Deus, se esvaziou para assumir um corpo glorificado, que será semelhante ao corpo da nossa glorificação. A Bíblia fala isso, nós teremos um corpo semelhante ao da sua glória e seremos irmãos em Cristo e de Cristo.
é um preço eterno. Eu não posso sair daqui sem fazer um apelo especialmente para os alunos. Eu queria dar para o conjunto cantar a música tema da semana para a gente fechar. Venham aqui à frente. Só pedir uma coisa, eu não combinei nada disso, então, por isso que eu estou passando agora. Não cortem meu microfone e deixe talvez o da música só um pouquinho mais baixo, porque eu sinto no meu coração que mesmo entre os nossos alunos do internato, há talvez alunos ou alunas que precisam refazer um pacto com Jesus. E eu não sairia daqui satisfeito se eu não chamasse você à frente. Não importa de onde você estiver. E se você está assistindo de casa também, você vai tomar uma decisão ao lado de Cristo. Se você estiver sentado e estiver no seu coração tendo essa sensação, você vai ficar em pé aí. Não importa, se você está na sala, está sozinho, você vai ficar em pé em casa. Eu não vou ver, mas o Espírito Santo vai ver. E se você estiver aqui, eu vou só pedir uma gentileza a você. Para respeitarmos o distanciamento, não fique próximo um do outro, mas de maneira mais ou menos equidistante. Se você sentir no seu coração a vontade de vir ao altar do Senhor, eu quero fazer uma oração especial por você. Porque eu sinto que tem gente aqui que precisa refazer um pacto com Jesus urgente. Vamos cantar essa música. E se durante essa música você sentir no seu coração, vem aqui à frente que eu preciso orar por você. E de repente Deus está colocando o coração para fazer isso, porque tem uma mãe orando nesse jeito: meu pai, toca no meu filho lá no internato, toca na minha filha no internato, toca nele. E você está precisando talvez refazer o pacto da cruz. De repente, só deixar mais baixo o microfone deles e o meu funcionando. Podem ir cantando. De repente, eu estou pregando para alguém que está se sentindo tão miserável, alguém que não está sentindo o prazer do perdão. Vem aqui, deixa eu orar por você. Alguém que está com revolta, com uma mágoa. Você está magoado com alguém que machucou você, feriu você. Vem aqui, deixa eu orar por você. Eu sou só um ser humano, mas eu estou falando em nome do divino. Aceite o abraço de Deus. Vamos? Preste atenção na música. Maior do que forças, maior do que reis. Cristo é maior do que tudo, mas Ele abandonou o céu para vir ficar com você. Se você sentir agora no seu coração, vem aqui, eu preciso orar por você. Deus está te chamando. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, viu? Eu gostaria muito de poder abraçar vocês. Eu não vou poder fazer isso fisicamente, mas sintam pelo menos a minha bênção em nome de Jesus. Tá bom? Deixa Deus transformar a sua vida. Deixa. Você não vai arrepender, não. Acredita em mim. Ele transformou a minha. Tá bom? Ele transformou a minha vida. Cruz, por amor de mim. Canta bem suave. Curta esse momento, Deus te ama. Gente, Deus é apaixonado por vocês. Quer notícia melhor do que essa? Se alguém não gosta, que pena que tem mau gosto. Deus gosta. Ele gosta de você, mas Ele ama você. Ele podia ter desistido da cruz, Ele podia ter desistido dos pregos, Ele podia ter desistido de tudo, mas Ele sabia que 2000 anos depois você viria aqui à frente. Ele sabia que você ia tomar essa decisão aí no seu coração. Eu quero que o diabo trema agora, porque os anjos de Deus estão aqui com vocês. A gente não pode ver com os olhos físicos, mas eu tenho certeza que há anjos de Deus descendo nesse momento aqui. Se não couber mais aqui, podem ficando no corredor, não tem problema, tá? A gente está mantendo a distância. E eu sei que os anjos estão passeando aqui no meio, ó. Tome a decisão ao lado de Cristo. Eu suplico, não deixa ninguém tirar você do colo de Deus, tá? Nem drogas,
nem promiscuidade, nem pecado algum, nem ódio, nem mágoa, nem trauma. Nada vai separar você do amor de Cristo. Tá bom? Nem principados, nem potestades, nem anjos, nem elementos por vir, nada. Porque na cruz, por amor de mim, de você, Ele morreu. Sozinho. Mesmo assim, em humilhação, Ele morreu tão só. E pensando em cada um de nós, o pensamento dele foi maior. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Você que está em casa, eu não esqueci de você. Se você tomou sua decisão ao lado de Cristo, você está deitado na cama agora assistindo no tablet, no smartphone, fique em pé aí agora. Onde quer que você esteja. Tome a sua decisão. Se você está na sala com outras pessoas, fique em pé. Se você está como o irmão Vicente, retardando 30 anos a sua decisão pelo batismo, está na hora. Se você está fora do redil de Cristo, está na hora de voltar. Irmãos, pela fé eu posso sentir os anjos aqui. E você que é pai, que é mãe, que confiou ao NASP a educação do seu filho, aqui olha. Nós não estamos aqui por salário, por emprego. Nós estamos aqui por missão. É lógico, precisamos do nosso ganha-pão para sobreviver, mas não é o nosso motivo principal. Essa aqui é a missão. Contemple o 14º salário dos professores do NASP, está aqui na frente. A contabilidade não resiste a registrar isso. Obrigado pelo carinho, tá? Deus ama muito vocês, gente. Muito mesmo. Vai vir motivo de dor, de decepção, eu sei do que eu estou falando. Não é porque eu li livro, não. Vai vir vontade de desistir, o diabo vai peneirar vocês, ele me peneirou. Mas não desiste não, tá? Ele me ergueu de novo para estar aqui, para falar para vocês o quanto Ele ama vocês. Apoie a educação adventista, você que está em casa. A gente não está brincando de pedagogia, não. A vida eterna de muitos alunos começa numa sala de aula. E nós queremos levá-los aos pés da cruz. Orem comigo nesse momento. Querido Pai, por Tua graça eu entrego todos aqui no Teu altar, Senhor. Teu sacrifício foi tão brilhante, Senhor, tão maravilhoso, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pela morte na cruz. Sim, Pai, 2000 anos depois, não temos vergonha de nos gloriar na cruz de Cristo. Independente do título, do cargo, do conhecimento, da fundamentação teórica, da beleza física, dos talentos, nós estávamos fadados ao pecado, à destruição eterna. O Senhor nos resgatou. Pai de amor, cuida dos teus filhinhos que estão aqui comigo agora, pessoalmente, dos que estão assistindo de casa, do trabalho, em qualquer lugar. Ó Senhor, já pedi isso outras vezes e peço mais uma vez, vá aonde a voz do pregador não consegue seguir. Por favor, Senhor. Eu te peço perdão se durante a semana eu falei algo que não devia ou deixei de falar algo que deveria ser dito. Mas eu cumpri, Senhor, a minha parte, pelo menos por essa semana. Agora, Senhor, é contigo. Cuida deles, Pai, e cuida de mim também. Te amamos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.